Incluímos agora aqui dados, neste separador em que nos encontramos, dos gráficos de linhas, que apresenta para cada mês quais foram as vendas, o total de vendas ao balcão, na esplanada, em takeaway e o total de vendas então de um estabelecimento. Exatamente. Juntando estes três itens. Portanto, as vendas, se formos reparando ao longo dos vários meses, vão flutuando. É verdade. E, portanto, são diferentes. Por exemplo, verificamos nas vendas ao balcão, temos 3.000, 4.000, 5.000, parece que estão a subir. Depois volta a 4.000, volta a 5.000, depois sobe para 11 e 12.000. Quer dizer, aqui também verificamos que há uma subida. Vai subindo gradualmente na venda de takeaway. A venda na esplanada começa bem, mas desce um bocadinho o valor. O takeaway deve ter sido por causa do Covid. É verdade, a Covid deve ter influenciado com certeza. Entretanto, todos estes valores deste estabelecimento variam e nós queremos perceber em concreto como. Olhando para os números já conseguimos ter uma ideia, mas já sabemos que a representação visual conta uma história mais fiel ao que efetivamente se passou imediato durante este período. Mas ainda antes de vos apresentar um gráfico de linhas, vamos comparar o poder da leitura de um gráfico de linhas para valores como este, que variam ao longo dos meses, por exemplo, é uma evolução, em relação, por exemplo, a um gráfico de barras. Exatamente. Vamos selecionar só a primeira coluna, por exemplo, mês e vendas ao balcão. Portanto, vamos inserir um gráfico, ele apresenta-nos um gráfico então de colunas. Vamos transformar com um gráfico de barras. Ora, num gráfico de barras, apesar de tudo, nós já temos uma ideia que 2020, em setembro, havia um determinado valor, parece que foi crescendo, houve ali uma descida nestes últimos meses, mas não é assim tão óbvio como será a leitura destes mesmos dados num gráfico de linhas. Vamos ver. Vou alterar o tipo de gráfico, precisamente para gráfico de linhas, e talvez neste seja mais claro a forma como fomos conseguindo evoluir as vendas ao longo do tempo e atingindo um determinado pico e depois descemos esse valor, depois de setembro de 2021, esse valor foi descendo até ao último momento contabilizado. Ora, este já é um gráfico que nos dá alguma leitura, mas talvez possamos aqui melhorá-lo no sentido de ainda facilitar mais a leitura destes dados. Podemos começar pelo título, naturalmente. De qualquer forma, não queres voltar atrás e selecionar toda a tabela? Vamos começar, se calhar, com este item, e tens toda a razão. E fazer um gráfico de linhas de toda a tabela a seguir. Está bem. Boa. Uma vez que já chamamos ao gráfico vendas ao balcão, já não precisamos então da legenda no eixo vertical. Podemos apagá-la aqui neste canto. Aqui a legenda, ou melhor, o título do eixo é perfeitamente, o título dos vários itens do eixo é perfeitamente autoexplicativo, não precisamos também do título. E agora já temos uma leitura, ou melhor, o gráfico a preencher de forma mais ampla, não é? É o espaço a que está destinado, portanto eu acho que ainda vai resultar melhor. Vou afastar um pouco da nossa tabela, também para conseguirmos ainda ver melhor. E vamos continuar a personalizar. Primeiro, em relação ao estilo do gráfico, há uma opção agora no estilo do gráfico que vai ajudar muito, que é a tornar suave a evolução, então, estes pontos, os valores, a distribuição dos valores aqui no nosso gráfico. Com certeza concordarás que que a suavização dos picos facilita um pouco a leitura deste gráfico. Podemos avançar para os títulos, nós já estivemos a personalizar toda esta área. Em relação aos itens, temos uma cor de linha azul, podemos mudar, vamos pôr a vermelho. Este vermelho aqui. A sua opacidade parece-nos bem, o tipo de tracejado também nos parece bem, a espessura também não precisamos de aumentar. Agora encontramos um novo item que se chama tamanho do ponto. Talvez possamos aumentar um bocadinho o tamanho do ponto, vou pôr um bem notório. Por exemplo, 7 pixels. De facto, podíamos escolher um número arbitrário, por exemplo 5, e contar com este número também. Os pontos são efetivamente os pontos da nossa tabela. Cada um destes pontos corresponde aos valores que encontramos na nossa tabela. Em vez de círculos, podemos colocar qualquer outra forma que aqui se encontra, por exemplo, estrelas ou losangos. Eu gosto dos círculos, acho que combina bem com o estilo suave
do nosso gráfico. Podemos definir um eixo esquerdo ou direito para os valores. Normalmente à esquerda, é que estamos habituados, não é, a utilizar. E depois podemos definir linhas de tendência, não vamos falar já sobre ela, mas etiquetas de dados. Reparem que fica muito cheio com os dados, de facto não ajuda a ler os nossos gráficos, e as barras de erro também não precisamos de falar sobre elas neste momento. Depois, claro, podemos incluir uma legenda, mas não faz falta. Mas penso que aqui não há necessidade. No nosso gráfico não há de ser, com certeza, muito necessário. E agora vamos ver, em relação ao eixo vertical, também todos os itens que aqui se encontram em relação ao eixo vertical estão bem, não precisamos de pôr as etiquetas oblíquas. Já agora, o que é que seriam etiquetas oblíquas? Seriam estes valores? Também, olha, não atrapalha a leitura, podemos cá deixar. Há um item muito interessante que agora, por acaso, não será necessário, mas reparem o que é que acontece se invertermos a ordem do eixo. Em vez de subir, os valores estão a descer. E esta leitura a descer, neste caso, não faz sentido. Porquê? Porque nós começamos com menos vendas do que as vendas com que estamos a terminar o gráfico. É sempre melhor assim. Começar com menos e acabar com mais. Inverter a ordem do eixo conta a história contrária, onde na data mais presente, a data atual, temos maiores valores e ao princípio tínhamos menos. É um gráfico que se lê exatamente como se está a ver da esquerda para a direita e passa a mensagem contrária, apesar dos meses indicarem exatamente a que é que se referem, mas passa aqui a mensagem contrária em relação ao que pretendemos. Vamos para o eixo vertical. No eixo vertical podemos decidir, neste eixo aqui, podemos decidir então em relação a estes dados a sua formatação, a formatação em termos de cor, tipo de letra. O valor mínimo e o valor máximo. Podemos ter uma linha de eixo aqui colocada, podemos não pôr essa linha de eixo, definir exatamente como estamos a dizer qual é o valor mínimo e máximo. O Google escolheu bem. Faz sentido sempre começar no zero, acho que começar na origem é sempre o melhor, e depois ir até ao valor máximo pré-definido. Em relação ao fator de dimensionamento, vamos perceber quais são os tempos disponíveis para ver quais os que nos fazem sentido. São ordens de grandeza em que apresentamos o número. A pré-definição é o melhor porque está mais próximo da realidade. Em relação à formatação do dado, podemos escolher vários formatos personalizados, inclusive outros formatos aqui. Eu sugeria escolher, por exemplo, o número inteiro, em vez do número inteiro com as casas decimais como está agora apresentado. Sim. Talvez ajude, por exemplo. Não está, o sem personalidade tirou a moeda. Podemos outra vez podemos ir a mais moedas, se calhar. Não, mais moedas vai buscar moedas de outros países, peço desculpa. Podemos ir outra vez a formatos personalizados e agora ao zero, cá em cima, acrescentar o símbolo euro e exatamente, verificar que a alteração também se efetuou aqui no gráfico e agora temos valores, enfim, que não apresentam as casas decimais. Podemos também, talvez facilite um pouco, usar as opções aqui da linha das grelhas para retirar algumas linhas de grelhas. Algumas linhas de grelhas podem estar aqui a mais. Por exemplo, estas podemos retirá-las e ficar apenas com as linhas referentes aos níveis de vendas que vão avançando de 5.000 para 10.000, 15.000 e 20.000. Fazendo desta forma, usando a progressão ao nível cronológico continua clara, de setembro de 2020 ou outubro para janeiro de 2022, mas ao mesmo tempo... Mas a visualização... ficou ainda mais limpa. Sim, é mais fácil a leitura dos dados e a evolução. Por aqui eu acho que estamos já com um gráfico bastante bom, estou bastante satisfeito com o gráfico que aqui construímos. Podemos, não tarda nada, já de seguida, construir também um gráfico de linhas, mas para os vários itens da nossa tabela. Vamos agora selecionar todos os dados para podermos inserir um gráfico de linhas. Portanto, vamos à barra de ferramentas, escolher inserir gráfico e ele já nos dá aqui um gráfico pré-definido como gráfico de áreas empilhadas. Que usa a mesma metáfora das linhas, mas preenchimento das áreas e de forma empilhada.
Talvez isso faça sentido mais daqui a pouco. Por agora vamos continuar com as outro linhas. mais simples. Por exemplo, este outro que está aqui de sugestão ao lado, que é precisamente o gráfico das vendas e, neste caso, de todas as vendas. Então, temos todas as vendas do estabelecimento definidas por canal ou por meio. Pelo balcão, pela esplanada, pelo takeaway e depois um total. Portanto, vamos afastar um pouco o gráfico. Vou começar pelo título, fácil. se calhar. Vou chamar vendas em 2020 e 2021, porque é neste período do estabelecimento X. Obrigado. Então, se calhar em vez do ano vou só pôr vendas do estabelecimento X. Temos uma legenda, já vamos ver se a queremos aqui. E agora estavas a referir, peço desculpa? Retirar o gráfico por cima da tabela, não é? Para a leitura ser mais fácil. Ora bem, vamos pôr o gráfico ao lado do que já criámos. E vamos continuar a nossa personalização. Portanto, verificando aqui através da legenda, conseguimos perceber que a linha azul corresponde às vendas ao balcão, a linha vermelha corresponde às vendas na esplanada, a amarela corresponde às vendas em takeaway e a linha verde é o total das vendas. Nas três vertentes. É interessante, o total das vendas é um somatório de todas as outras. Podemos decidir manter ou não. Por exemplo, se não quisermos manter, vimos até a área da configuração e ainda não tínhamos feito isto. E vamos aqui a uma das séries, reparem que agora temos 4 séries, uma para cada linha. Vamos até uma das séries e vamos remover esta série, a série relativa ao total. E ficamos só com os 3 tipos, só com os valores de vendas, não é? De cada uma destes 3 itens. Se quiséssemos voltar a ter então o total, podemos adicionar a série. Era só clicar em adicionar série, era muito fácil, bem visto. E escolher o total, Ora porque bem. vão estar sempre as 4 disponíveis, uma vez que temos 4 colunas na nossa tabela. Ainda em relação aos valores, eu gostava de chamar a atenção que se este estabelecimento fosse meu, eu investiria ainda mais no takeaway, porque está a funcionar. Porque está Tem estado sempre alta. em alta, exatamente, desde que começou até ao momento presente, ao último valor contabilizado, tem vindo sempre a crescer. Em relação então à área dedicada à configuração, podemos avançar e podemos avançar para aqui para o estilo do gráfico, onde talvez a alteração que eu faria, que eu costumo fazer pelo menos nos meus gráficos, é colocar nenhum limite, ou seja, não se nota o limite à volta do gráfico. Exatamente. Mas podíamos também colocar uma cor de fundo para experimentar. Acho que Assim, sim. uma suave. Sim, ainda mais suave do que esta, não achas? Sim. Temos que personalizar e na paleta escolher uma cor ainda mais clara. Ótimo. Por exemplo. Vamos alterar os picos, as arestas para suave. Estão muito agressivas. Exatamente. E já está ótimo. Vamos avançar para os títulos. Nós já alteramos o título. Não precisamos Do mês. em vez do título aqui de horizontal dedicado ao mês. Vamos retirar. Avançamos para as séries. As séries, portanto, nas séries vamos então ver a cor da linha. Neste Está caso, bem assim. as cores estão bem. Entretanto, Podemos escolher pontos. Podemos escolher os pontos para destacar, portanto, os locais onde estão os valores. Podemos talvez escolher 4 para cada valor e dedicar assim a linha dessa forma. O eixo onde são apresentados os valores parece-me bem, assim, onde se encontram. E todos estes elementos não precisamos de etiquetas de dados que Ficaria muito não confuso. conseguiríamos ler. São demasiados dados. E avançamos então para o item das legendas. Portanto, a posição, peço desculpa, está no automático, mas já temos vindo a ver nos vídeos anteriores que podemos alterar ou para a parte inferior. Podemos escolher a parte inferior. Em alguns casos pode fazer sentido à esquerda ou à direita. À esquerda ou à direita, mas diminui tanto a leitura do gráfico. Acho que prejudica. Dentro também não achamos que possa ser assim a melhor forma. Vamos colocar então aqui em baixo também, perto de qualquer forma dos meses. Podemos aumentar a área do gráfico, se fosse necessário. Se fosse necessário, exatamente, de redimensionar o gráfico, Sim. não é? Colocamos a legenda na zona superior, vamos ao eixo horizontal e depois ao eixo vertical.
Em relação ao eixo horizontal, podemos colocar novamente os meses como etiquetas oblíquas, vai aqui ajudar um pouco. Em relação ao eixo vertical, podemos não mostrar a linha do eixo, já está, não mostramos a linha do eixo. Os valores vão de 0 a 60 mil, parece-me bem, tem um bom fator de dimensionamento, talvez, sim, tem um bom fator de dimensionamento. E agora podemos alterar outra vez, personalizar aqui a nossa Portanto, vamos a outros formatos, escolher então o número inteiro e acrescentar o símbolo do euro. Sim. Clicamos em aplicar. Ok, e portanto foi aqui alterado os valores do eixo do Y. Em relação às vendas. Podemos alterar também as linhas principais e voltar a ter um gráfico que se lê de uma maneira um pouco mais limpa, de acordo com a evolução ao longo do tempo destas vendas. Ótimo! No relance conseguimos perceber como é que evoluíram as vendas e como é que foram diminuindo e em que meses diminuíram. Reparem que há uma diminuição, uma quebra na zona do verão, ou perto do verão de 2021. É aqui que se começa a notar uma quebra nas vendas da esplanada, nas vendas ao balcão, que depois se refletem no total de vendas. E que, enfim, há depois uma zona acentuada a partir do mês de agosto, uma altura acentuada a partir do mês de agosto, depois sobe outra vez também a partir do mês de dezembro. Todas estas leituras são leituras que se tornam possíveis a partir desta análise, a partir deste gráfico que estamos aqui a realizar.